Olá! Você conhece gente difícil, não conhece? Talvez você seja uma dessas pessoas. O desafio da fé cristã é amar a todo mundo, inclusive os inimigos. Amar, inclusive, as pessoas difíceis. Hoje, o Vejam Só entrevista o autor de um livro muito instigante, Como Amar Pessoas Difíceis, que, ao mesmo tempo, é o pastor titular da Catedral Evangélica de São Paulo, uma das igrejas mais antigas do Brasil. Tem muita história para contar e ele vai nos mostrar como lidar com gente difícil e como lidar com gente de todo tipo, que certamente estão debaixo do seu pastoreio. O mais surpreendente é que ele é extremamente jovem. Está no ar o Vejam Só. Olá! É com muita alegria que, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, começamos mais essa edição do programa Vejam Só. Hoje um programa diferente, uma entrevista com o reverendo Valdinei Aparecido Ferreira. Paz e graça, reverendo, tudo bem? Tudo bem, André. Você tem quantos anos, reverendo? 48. Não aparenta tudo isso. Tem quantos de ministério? 25 anos de ministério. Então começou bem novo. Bem novo. Onde você nasceu? Nasci em Apucarana, no Paraná. Paranaense, pé vermelho? Paranaense, é. Mas você não tem sotaque. Mas o sotaque ainda tá escondidinho aqui, né? É. Mas eu tô em São Paulo desde 1994, então já consegui esconder um pouco do sotaque. Tá certo. Reverendo Valdinei Aparecido Ferreira, depois eu mostro melhor, mas ele é autor do livro Como Amar Pessoas Difíceis, né? E a capa é sensacional. Olha, dificilmente alguém bolaria uma capa melhor, né? Um cacto. Aliás, quem escolheu essa capa, reverendo? Essa capa, na verdade, o livro ele foi feito a partir de uma série de sermões pregados lá na catedral e era a capa do boletim que dava esse nome para a série de sermões, né? E a capa fez sucesso e a gente decidiu aproveitá-la também no livro. Mas foi você mesmo que fez a capa? A equipe de comunicação da igreja. Parabéns, porque é um trabalho que comunica muito. Agora, por que escrever um livro sobre como amar pessoas difíceis? Você vai responder isso daqui a pouquinho, antes a gente vai ver a matéria que o Zeca preparou apresentando o tema de hoje. Vejam só. Hoje iremos falar de pessoas difíceis. Você consegue pensar em alguém desse tipo que convive próximo a você? Eu nem vou fazer uma lista, porque senão vamos ficar o programa inteiro falando sobre essas pessoas. Pessoas difíceis, elas estão em todos os lugares. Na família, no trabalho, na escola, na faculdade e, inclusive, dentro da igreja. Sim, por incrível que possa parecer, pessoas difíceis também estão dentro da igreja. Podemos identificar essas pessoas de várias maneiras. Por exemplo, elas podem ser aquelas que agem com incoerência, falam uma coisa e fazem outra, apresentam cobranças excessivas, pessoas que machucam, que ferem, pessoas que são ultrassensíveis. E seja qual for o lugar que você frequenta, irá encontrar pessoas assim. Por conta disso, logo surge a pergunta em nossa cabeça: como amar pessoas difíceis? Resposta bem complexa, né? Mas hoje iremos buscar soluções com o autor do livro chamado Como Amar Pessoas Difíceis, o reverendo Valdinei Ferreira, pastor titular da primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, a Catedral Evangélica da cidade, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo. A primeira igreja presbiteriana independente é uma das igrejas mais tradicionais e também uma das mais bonitas da cidade de São Paulo. Hoje, nessa entrevista, o reverendo Valdinei irá explicar o princípio do espelho, que ele aborda com muita sabedoria na exposição do livro. Falando de amor próprio, para com isso conseguir amar outras pessoas, sem desistir desse amor, que são a base para os projetos, já que projetos e sonhos são sempre baseados em duas pessoas. Fique ligado, que nosso bate-papo de hoje está imperdível. O Vejam Só
já está no ar. Muito bem. Como você viu aí, hoje o programa é uma entrevista com o reverendo Valdinei Aparecido Ferreira, nosso colega, amigo de muitos anos, e que já foi, inclusive, professor da Academia Teológica da Graça de Deus, da Agrade. Você lembra desse tempo, reverendo? Lembro. Foi o primeiro curso de teologia que eu tive a oportunidade de lecionar. Lecionei homilética e história do pensamento cristão. Uma experiência muito positiva. Gostou? Gostei. E depois você foi dar aula onde? Depois eu fui dar aula no seminário da nossa igreja, na Igreja Presbiteriana Independente, e eu estava começando o mestrado também, mas foi uma oportunidade excelente, porque nessa fase que você está iniciando o mestrado, você tem muita vontade de dar aula, né? E pude ter essa oportunidade nesse curso teológico, uma experiência rica. Você, na FATIP, você continua dando aula? Continuo dando aula. Lá eu leciono Sociologia, Igreja e Sociedade e agora, mais recentemente, Homilética. Homilética também? Voltei para Homilética. Oh, beleza, maravilha. Vamos voltar a falar do livro, né? Deixa eu mostrar o livro melhor agora. Qual que eu mostro? Aqui, a 2? Vamos lá. Como amar pessoas difíceis. Conta a história do livro para nós, reverendo. A história desse livro, ela tem 2 momentos, né? Primeiro, a experiência pastoral é uma experiência marcada por crises, né? Por lidar com críticas, com pessoas que têm sérias dificuldades comportamentais. Então, ao longo do pastorado, esse livro foi sendo construído, elaborado, mas houve um momento específico em que a ideia do livro veio. Eu até cito, não cito o nome, mas eu falo de um menino conversando com o pai. Na verdade, o meu filho mais novo, o Leonardo, um dia começou a fazer perguntas a respeito da Bíblia. A gente estava no carro e, a certa altura, brincando com ele, eu disse: eu estou percebendo que você quer ser pastor, né? E ele, muito espirituoso, ficou um tempo em silêncio, aí olhou para mim e disse: acho que não, pai. Você trabalha com gente muito difícil. Isso... Da boca dos pequeninos procede perfeito louvor e a perfeita sabedoria. Isso para mim ficou e aí na igreja eu tenho trabalhado com séries temáticas de sermões. A gente planeja o ano todo as séries, né? E planejei essa série. E a recepção foi muito positiva, né? A reação das pessoas, o interesse. A série acabou se estendendo, a ideia inicial era 1 mês, acabou durando 2 meses pela recepção e interesse das pessoas. Muito legal. Vamos lá, você aí de casa vai responder uma pergunta. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa. Ó. Isso aqui é um programa evangélico, cristão, calcado na Bíblia. Estamos entrevistando o pastor da Catedral Evangélica. Então, não mente, tá? Você vai responder a verdade, tá bom? A verdade. Vamos lá para o facebook.com/programa Vejam Só. Qual é a pergunta que está lá? Vamos ler. Em geral, você evita as pessoas difíceis que convivem com você? Então, nós estamos falando de quem? Parentes, vizinhos, irmãos ou irmãs da igreja, né? Então, gente que convive com você, não que você tem facilidade de evitar. Então, essas pessoas que estão mais próximas de você e que são difíceis, você, em geral, evita ou lida com elas numa boa? Primeira resposta é sim, é a minha, eu evito, né? E a segunda resposta é não, encaro bem, né? Legal. Vamos lá, daqui a pouco a gente vai falar da Agrade de novo, mas eu queria perguntar para o reverendo Valdinei o seguinte. Normalmente, reverendo, diante de uma pergunta como essa, a tendência é a gente pensar, não, eu lido bem porque o meu temperamento é manso. O seu temperamento é manso, tranquilo, você é uma pessoa muito ponderada, sempre foi, né? É difícil vê-lo, eu pelo menos nunca vi, alterado, nem para mais e nem para menos. Sempre é aquela posição mais
né? Irênica, mais tranquila e tal. Então é fácil lidar com gente difícil quando você tem esse temperamento. Queria ver você lidar com gente difícil com o temperamento que eu tenho. Explosivo, pavio curto, descendente de italiano misturado com português, né? Gente muito mansa. Enfim, é questão de temperamento ou não? O temperamento, obviamente, faz parte de todas as interações humanas, né? E a gente não pode negar isso, né? Mas o fato de ser introvertido, mais calado ou irênico, como você disse, não significa que as pessoas que têm esse tipo de temperamento lidem melhor, não é? Às vezes tem consequências na saúde, o impacto emocional até mais intenso do que quem é extrovertido e interage de uma forma mais dinâmica e se expressa muito mais, né? Então, o temperamento, eu não diria que ele é um fator de maior sucesso ou menos sucesso em lidar com as pessoas difíceis. Essa é uma ilusão, então. Eu acredito que é uma ilusão. Porque se você não enfrentar, não é, e não adquirir principalmente uma perspectiva bíblica e cristã de que isso pode ser um aprendizado e você pode conhecer melhor a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus nesses relacionamentos, o temperamento não será um elemento decisivo para isso. Falando em temperamento, houve uma época, acredito que você era criança, em que fez muito sucesso, né? Fizeram muito sucesso dois livros sobre o temperamento. Temperamento controlado pelo espírito e temperamentos transformados. Estou tentando lembrar o nome do autor. Tim LaHaye. Tim LaHaye, o mesmo autor do Deixados para Trás. E lá ele falava de 4 temperamentos, tal, né? O sanguíneo, o colérico, depois os outros 2 eu não lembro agora. O que você pensa disso? Eu cheguei a ler, há muitos anos atrás, esse livro, né? Eu acho que ele serve para uma organização, uma categorização, mas acho que a personalidade de qualquer pessoa é uma interação muito mais complexa do ambiente, de fatores da personalidade, do contexto no qual essa pessoa está, das convicções de fé, de vida, dos valores que estão envolvidos, né? Eu acho que serve para a gente se enxergar num ou no outro, né? Mas como todo tipo, né? É difícil que a pessoa caiba exatamente num só, né? Deixa eu ver se eu lembro. Era sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Fleumático, né? Exato. Então é sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Isso aí. Paulo era o colérico, o sanguíneo era Pedro, o melancólico era Moisés, o fleumático eu não lembro quem. Também não lembro. O irmão tem um lado mais fleumático assim, né? Na classificação do livro, provavelmente, né? Gosta de ser assim? Hoje, eu já desejei ser mais extrovertido. Hoje eu me sinto bem reconciliado com as minhas características de personalidade, né? Eu acho que normalmente, quando eu chego num ambiente, eu demoro mais tempo para interagir, mas isso também dá um poder de observação, de distanciamento. Acho que, como toda personalidade, há vantagens e desvantagens, né? Agora, reverendo, antes de a gente entrar na área da catedral, que a gente vai falar também, e também dos projetos que ela mantém, ainda sobre a questão do livro, o Zeca, na matéria, ele traz uma informação que parece chocante. Na igreja há pessoas difíceis. Como assim? A igreja não é o lugar onde as pessoas vão quando se arrependem dos seus pecados, quando se arrependem daquilo que são e buscam em Jesus redenção? A igreja só devia ter gente boa, tipo estagiário de anjo, não devia? Pois esse é um ponto que eu toco no livro, que eu acho que é a contribuição para a nossa reflexão hoje sobre a igreja no Brasil. Eu parto de uma observação do Tim Keller, no livro dele, A Fé numa Era de Ceticismo, que acho que ele compreendeu bem
que o equilíbrio, muitas vezes até a moralidade, uma vida organizada, interações sem tantos conflitos, dependem muito mais de uma criação num lar estável, de uma série de condições que são propiciadas na formação da pessoa, do que propriamente da conversão dessa pessoa ou da experiência da igreja, né? E a igreja recebe pessoas que vieram traumatizadas, passaram por experiências difíceis. Então, a ideia é a seguinte, né? Você, quando olha para a igreja, se decepciona, se olha com a expectativa que ali as pessoas deveriam estar num padrão de vida superior. Mas seria mais ou menos como comparar a saúde das pessoas que estão no museu ou passeando num parque com aquelas que estão no hospital. As pessoas que estão na igreja estão sendo trabalhadas pela graça de Deus e foram levadas para a igreja, em boa parte dos casos, por conta de conflitos e de uma vida, muitas vezes, complicada, né? Então, eu acho que a gente precisa mudar a perspectiva. Se nós olharmos as epístolas paulinas, a série de conflitos com os quais Paulo tem que lidar na igreja são bem condizentes com o que a gente encontra hoje, né? Então, eu acho que essa é uma expectativa que a gente acabou criando, que na igreja as pessoas seriam muito mais estáveis, maduras, resolvidas, não é? E isso não é a realidade. Tá, vamos lá. Vamos pôr o primeiro post aí, a primeira manifestação do Facebook, do Lucas Figueiredo, né? Ele, já você vai ler aí na sua tela, mas ele diz assim: eu evito tocar em assuntos difíceis. Se a pessoa insiste, apenas digo ok e me afasto. Caso a situação seja uma em que sei que haverá conflito, então me ausento. E quando os ânimos esfriam, volto a interagir. A estratégia do Lucas é boa ou ruim? Ela é boa, mas não vai funcionar sempre, né? Eu acho que tem momentos e situações com pessoas difíceis que você vai ter que tratar isso com franqueza, não tem como sair, não tem como evitar a discussão, não tem como evitar a conversa mais complicada, né? Então, em algum momento ela pode funcionar, né? Mas não vai funcionar sempre. Qual que é a estratégia que o irmão usa? Olha, são muitas as interações e as possibilidades, né? Quando a pessoa difícil está comprometendo a paz da igreja, a paz da comunidade, né, aí na função como pastor, convido para conversar e tem que fazer o confronto amoroso, né, o confronto honesto. Isso não é agradável e não é garantia que você não vai perder a pessoa, né? Muitas vezes a reação da pessoa, pelo menos momentaneamente, é de afastamento. Mas, pensando na posição do pastor, que tem o dom de preservar e presidir a comunidade, é importante que ele enfrente as pessoas difíceis e as situações embaraçosas que elas acabam trazendo para a vida da comunidade. O apóstolo João teve problemas com o tal de, acho que é Diótrefes, né? Então, o apóstolo João, o apóstolo do amor, que foi discípulo direto de Jesus, teve problemas com gente difícil na igreja. Então, querer fugir das pessoas difíceis não vai dar certo. Eu costumo dizer, Heber, que quando eu comecei o ministério, eu tinha uma ilusão, né, que em algum momento haveria uma igreja sem conflitos, uma igreja de pessoas maduras, e hoje eu percebo que isso não é não tem correspondência na Bíblia, não tem nenhum tipo de promessa na Bíblia nesse sentido, né? É uma ilusão, né? Talvez na busca do conforto, da tranquilidade. Então, eu acho que para o pastor, mas para o cristão, o que dá muita segurança é você perceber que o conflito faz parte da vida cristã. A questão é se eu enfrentarei o conflito
a partir de princípios bíblicos, com o meu coração pacificado, buscando a paz, ou se eu vou enfrentar o conflito num espírito de destruição, de ira. É isso que eu preciso cuidar do meu coração, né? Porque eu não tenho como controlar o ambiente e impedir que as pessoas difíceis causem conflitos na comunidade. Bom, no próximo bloco a gente vai ver quem assiste ao Vejam Só, talvez sua fotografia e seu vídeo estejam aqui. Vamos também perguntar para o reverendo Valdinei qual é o pior tipo de pessoa difícil, ou quais são os piores tipos, né? Talvez ele me descreva. E como agir com essas pessoas. E também queremos saber, e se eu for a pessoa difícil? Como é que faz? A gente volta já. Estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje entrevistando o reverendo Valdinei Aparecido Ferreira, pastor da Catedral Evangélica de São Paulo. Já já nós vamos falar sobre a catedral. Quantos casamentos será que são feitos lá por mês, hein? E, aliás, quanto custa fazer um casamento lá, hein? É caro, reverendo? Não é caro, não. Sei. Nós precisamos cobrir os custos de manutenção, né, de um templo histórico. Mas pode usar o órgão de tubo? Pode usar o órgão de tubo. Daqui a pouco você vai ver. E teremos dois em breve, né? 2 órgãos de tubo, porque a USP doou um, né? Ou emprestou um, sei lá. Já a gente vai falar da catedral, mas antes vamos ver você. É hora de conhecer os nossos telespectadores. Vejam só quem assiste ao Vejam Só, até porque no meio do ano nós vamos fazer o sorteio da foto ou do vídeo de todos os que nos enviarem. E as pessoas que aparecem na foto ou no vídeo vão ganhar uma diária de final de semana, na foto sorteada, é lógico, né? Nessa pousada aí, Pousada Praia da Fortaleza, em Ubatuba. Fica a 80 metros da praia, lugar lindíssimo. Tem desconto para pastor, porque é um pastor que está gerindo lá, tá? É só anotar o telefone e você falar com ele lá. E você vai ganhar a diária de um final de semana para até 5 pessoas. É só fazer a sua fotografia e postar no facebook.com/programa Vejam Só e torcer para ser sorteado ou sorteada, tá bom? Vamos lá, a primeira foto de hoje vem de Manaus, lá no Amazonas. O Kilson Farias. E quem fotografou o Kilson foi a Andréia Farias, né? Ou a irmã ou a esposa. Aí, ó. Kilson, um grande abraço para você e a todo o povo lá do Amazonas. Segunda foto é lá de Borba Gato, no Pará, ainda lá no norte, o pastor Elias. E quem fez a foto foi a Eloide. Valeu, Eloide, obrigado pela sua contribuição. Pastor Elias, um ósculo santo para o senhor, para a sua igreja, hein? Manda a nossa saudação lá. A próxima foto é da Bahia, em Ipirá, na Bahia, essa linda jovem, a Vânia Maria. Olha que moça bonita. Valeu, Vânia, um ósculo santo para você. Deus te abençoe a todo o povo da Bahia, especialmente de Ipirá. Em Manaus, de novo, lá no Amazonas, nós temos a Alessandra, o esposo Israel e a filha Radassa. Ah, Radassa, linda. Isso é hora de estar acordada, menina? O que seus pais têm na cabeça, hein? Isso não é hora de criancinha estar acordada. Mas tudo bem, vai estar com o papai, estar com a mamãe, está tudo certo. Valeu, Alessandra e Israel. E a última foto de hoje é lá do Pará também, de Borba Gato, é a Eloide, que tinha feito a foto do pastor Elias, o marido dela, e agora quem fez a foto foi o pastor Elias. Essa é a Eloide, lá de Borba Gato, no Pará. Casal que assiste ao Vejam Só unido, permanece unido, pelo menos até a hora da discussão. Falar em discussão, reverendo Valdinei Aparecido Ferreira é o entrevistado de hoje do programa Vejam Só. Ele é autor do livro Como Amar Pessoas Difíceis. Deixa eu mostrar de novo o livro. Muito, muito bem escrito, muito bonita a arte também e a capa de estudo, né? Eu gosto de cacto. Eu acho que é uma planta muito legal, né? Bonita, cheia de vida, onde só existe, teoricamente, morte, né? Então é bom ser gente difícil, não é não? Só exige cuidado para manusear, né? Boa.
Quais são os piores tipos de gente para o Olha, eu acho que isso depende muito do momento da vida da gente, né? Eu hoje, por conta da série de compromissos, é muito difícil para mim lidar com pessoas prolixas, né, que vão contar alguma coisa e no livro eu conto uma história ocorrida também no pastorado, uma senhora que eu atendi uma vez, e eu estava com pressa na época na universidade, e ela chegou e me disse assim, falou: pastor, eu queria falar um pouco a meu respeito, para o senhor me conhecer melhor, antes de eu entrar no assunto que me trouxe aqui, e eu quero começar contando para o senhor como é que a minha avó conheceu o meu avô. Misericórdia! Quando ela disse isso, eu estremeci, né? Mas, em geral, esse tipo prolixo, né? Que não dá informação, mas tem um preâmbulo e isso, particularmente para mim, é muito difícil. Mas eu acho que o controlador, a pessoa que quer controlar a vida do outro é muito difícil. O bisbilhoteiro é uma pessoa difícil de lidar. E todos esses tipos estão na igreja, não é? E até com uma certa abundância. Tá, o prolixo é complicado, o bisbilhoteiro é complicado. Qual que foi o outro? O controlador. Controlador. Aí é terrível. Agora, pastor, qual é o primeiro passo? O irmão mencionou isso no bloco anterior, mas muito en passant. Qual é o primeiro passo que nós devemos tomar para não evitar as pessoas difíceis, que é a saída mais simples, né? Eu acho que começa com essa perspectiva de fé. Você entender que aquela pessoa está na sua comunidade, né? Seja na sua família, seja na sua igreja, ou no seu trabalho também, ou seja, ela faz parte da sua vida. Entender que Deus é soberano e Ele tem um propósito e Ele pode tirar benefícios e extrai benefícios do convívio com pessoas difíceis e acrescentar essa perspectiva do padrão de amor de Jesus, não é? Quando Ele ordena que nós devemos amar como Ele nos amou, né? Lembrando que Jesus amou uma humanidade complicada, difícil, né? No grupo dos apóstolos Ele viveu isso. Então, essa perspectiva de fé, ela é fundamental, né? Sem isso, nós ficamos só num plano humano de interação, sem acrescentar esse ingrediente do propósito de Deus e da possibilidade de crescimento na minha vida cristã por meio dessas interações com pessoas difíceis. Mas, reverendo, o Zeca mencionou assim, como é que pode haver gente ultrassensível na igreja? Ultrassensível, se dói por qualquer coisa. Jesus, eu costumo dizer para os meus alunos que Jesus, para ser seguidor de Jesus, era preciso ter um pouquinho de casca grossa, né? De pele mais grossa, porque, pelo menos aos discípulos, ele não poupava não, ele falava, né? Até quando vos sofrerei, né? Ou homens de pouca fé, porque sois tímidos, enfim. Há várias palavras de Jesus que mostram que ele não tinha lá muita condescendência. Né? E eles não se abalavam com isso. Né? Uma lembrança também importante, né, foi mencionado o princípio do espelho, né? Esse exercício da percepção também em que área da vida ou como eu sou uma pessoa difícil para os outros também na interação, né? Sem essa autocrítica, é muito fácil colocar o rótulo nos outros de pessoas difíceis sem a percepção que nós, né, cada um pode ter e tem certamente uma área da sua vida na qual se trabalha com mais dificuldade. Então, esse é um item importante. Agora, também, eu acho que existe... a gente tem uma perda do convívio de comunidade, o que torna as relações mais superficiais e leva muitas vezes as pessoas a contatos que são mais superficiais. Existe também na nossa sociedade hoje uma perda de civilidade também.
A civilidade, ela pressupõe uma capacidade de se colocar no lugar do outro, né? De imaginar, estando no lugar do outro, como é que isso funcionaria para mim. Essa espécie de embotamento da sensibilidade nos nossos dias, essa perda de civilidade, ela também está dentro da igreja. E isso, de um lado, faz com que as pessoas sejam menos cuidadosas naquilo que elas dizem umas para as outras e sejam também muito melindrosas naquilo que ouvem. É o enfraquecimento da vida comunitária que acaba fomentando esses relacionamentos mais frágeis. Vamos ver mais um post aqui do pessoal no Facebook. A Débora Pastor. Ela responde a enquete, né? Que ela não evita, não. Não, porque às vezes o comportamento difícil da pessoa é uma forma de demonstrar que ela não gosta de você e não lhe quer por perto. Isso não tem relação direta com amá-la, porque o amor também é respeito, né? É isso? A pessoa difícil é porque não gosta de você, então é melhor não chegar perto? Isso? Não necessariamente, né? O que a gente precisa lembrar, e eu falo no livro, as pessoas não querem ser pessoas difíceis. Né? Elas muitas vezes lutam contra isso também. Ou seja, a questão não é porque não quer amá-lo, né? Não quer tratá-lo bem, né? Ela tem uma área da vida dela com a qual ela não lida bem, né? E a estratégia que a gente precisa construir, primeiro é perceber o que há de positivo nessa pessoa. Mencionar isso, né? E isso precisa ser verdadeiro, né? Não como estratégia para ganhar a pessoa, mas todas as pessoas têm coisas que fazem bem, áreas que são mais desenvolvidas e o reforço disso é positivo e certamente vai ajudar na interação com essa pessoa. Então, como é que é? A gente tem que procurar, se eu acho alguém difícil, sim, eu vou procurar encontrar nessa pessoa um valor, é isso? Por exemplo, eu mencionei a minha dificuldade com o prolixo. Isso. Convivi muitos anos, não convivo mais, com uma pessoa numa igreja que eu pastoreei que era extremamente prolixo. Entretanto, nessa característica havia também esse traço de ser uma pessoa meticulosa e de meticuloso para cuidadosa. E as tarefas que eram atribuídas para ela, as coisas que ela assumia, ela fazia com um esmero tremendo. Então, eu passei a enxergar toda aquela demora em narrar as coisas dentro desse quadro do cuidado. E aquela relação que no início me causava sofrimento, né, foi mudando de perspectiva a tal ponto, né, que depois que deixei de conviver com essa pessoa, eu sinto saudades, né, daquele cuidado, daquele zelo, e o ingrediente aí que tornava essa pessoa uma pessoa difícil estava nesse pacote. E quando a gente é considerado por vários outros como a pessoa difícil, qual deve ser a nossa posição? Eu acho que é importante ouvir, né, o que os outros dizem. Mas eles não vão falar, ninguém fala. E acentuar. Não fala, mas existem pistas, né? Uma participação há pouco disse isso, né? A pessoa começa a ser evitada, né? As pessoas... você emite uma opinião que é uma opinião que tem um grau de polêmica, mas as pessoas não querem discutir. Por quê? Porque provavelmente percebem que a sua reação não é uma reação positiva, construtiva, né? Aquele famoso caso do sujeito que chega num grupo e o grupo se desfaz, né? Um atende o celular, o outro vai para outro compromisso. Então, é preciso ler essas pistas e aplicar o princípio do espelho, né? Eu acho que ninguém deve se conformar. Nós estamos sendo trabalhados pela graça de Deus, nós estamos sendo mudados pela graça de Deus. Ninguém deve se conformar com um traço de eu sou assim, não é? E vou continuar sendo assim. Se muitas pessoas dão indicações disso, você precisa ficar... E sempre há alguém mais próximo, né? Seja a esposa, o esposo, um parente, o pastor, alguém da comunidade que tem franqueza suficiente para apontar isso, né? Então,
Muita gente procura o pastor para falar: reverendo, vai lá, conversa com meu marido, conversa com a minha esposa, fala com fulano, eu não aguento mais. Quer dizer, terceiriza a tarefa. E aí, você faz? Eu não tenho recebido muitos pedidos nesse sentido, né? Já recebi algumas missões. É uma estratégia, né, boa ou é melhor orientar a pessoa a ela mesma? Depende do nível de intimidade que você tem com a pessoa, não é? que o procura, com a outra pessoa que foi citada, né? Acho que o princípio cristão é o princípio da franqueza, da clareza, da transparência, né? E o pastor, não é, precisa assumir, acho que isso é uma coisa que demora, né? Pelo menos para mim demorou, aprender que muitas vezes você precisa dizer coisas que desagradam as pessoas para o bem delas, né? Porque você considera o bem maior delas, né? Acho que isso é um desafio grande, né? Porque a tendência nossa de agradar, de contemporizar, de evitar, né, na verdade, o problema, né? E isso faz com que as pessoas também não cresçam, né? Permaneçam nos mesmos erros. Mais um post, o Aldemar Torres. Eu tento ajudar, mas se percebo que ela não se ajuda, eu largo de mão. Aí sim, aí eu evito. E você tentar ajudar mesmo? Ele tem que medir o grau, né, até onde vai. Mas um ponto importante que eu menciono no livro é a questão da sua autoestima ao lidar com uma pessoa difícil e que você sinalize claramente para a pessoa os seus limites e como você quer ser tratado, né? Como você não admite ser tratado, porque como nós falamos da necessidade de amar o próximo, de perdoar as ofensas e ter paciência, caminhar a milha a mais, mas o mandamento é amar o próximo como a si mesmo, né? Você não pode também permitir o abuso, não pode permitir a violência física. Você precisa dizer, e ao mostrar a sua autoestima, o seu amor próprio, você está dando para a pessoa também a mensagem de como você quer ser tratado e como você deve ser tratado, né? Então, essa paciência, esse cuidado, ele não é uma coisa que você faz a custo do seu próprio respeito, né? Beth Ramos. Eu acho que não devemos nos afastar das pessoas e sim aprender a conviver com elas. Afinal, quando um não quer, dois não brigam. E a palavra de Deus manda amarmos nosso próximo. Esse próximo não é só quem é agradável conviver. Sim. Quem é agradável é uma maravilha, né? Nós queremos conversar, ficar perto de quem é agradável. Então, reverendo, vamos lá. Ó, Jesus tinha 12 discípulos. Tinha uma multidão de discípulos, ele escolheu 12 apóstolos, mas desses 12 ele convivia com 3 só. Sim, porque eram aqueles com os quais ele tinha maior afinidade. Então, todos nós, ter mais afinidade... O fato de, quando se fala como amar pessoas difíceis, ou seja, como você vai estancar o conflito, como você vai barrar aquela convivência que vai ficando cada vez mais azeda e desagradável, não significa que essa pessoa vai ser o seu amigo de bate-papo, o seu confidente. A ideia não é essa, exatamente, mas é que nós não podemos tornar a convivência uma coisa tão dolorosa, principalmente porque isso torna improdutivo o trabalho, torna o lugar da convivência um fardo, né? Para onde você vai, então tem que se descobrir uma perspectiva de que isso funcione para o seu crescimento, funcione para o bem da outra pessoa, mas não é ilusão que nós vamos ficar todos amiguinhos, né? No mesmo nível de alegria e felicidade. Maiana Santos, ela diz sim, ela evita. Acho que devemos evitar algumas coisas, mas não ignorar e nem tratar mal, claro, porque devemos amar a todos. Mas temos também que ter discernimento das coisas que vão afetar sua vida espiritual. Porque tem isso também, né, pastor? O convívio, né, com pessoas difíceis afeta, né? Cria muitas vezes ressentimento, a mágoa,
a própria percepção que você não está conseguindo lidar bem com aquilo pode afetar a sua comunhão com Deus. Por isso que é necessário enxergar essas pessoas na perspectiva bíblica, na perspectiva do Evangelho. Se a gente não mudar a perspectiva, essas pessoas serão sempre uma causa de sofrimento e perturbação na nossa vida. E quando a pessoa é difícil, é o próprio filho ou a filha? Acontece, não acontece? Sim. Aí o desafio é muito maior, mas também a intensidade do convívio, a motivação também são maiores, né, para você buscar a correção, né? Uma coisa importante que eu lembro é essa luta que nós temos muitas vezes para mudar as pessoas. Isso é um desafio enorme e que às vezes nós nos impomos e que acaba não contribuindo para nada e acaba piorando os relacionamentos, né? Então, o amar, aceitar, oferecer ajuda, mas perceber que há limites, né? Você mencionou os 12 apóstolos, a gente precisa recordar, né? Estamos saindo da Semana Santa, que o próprio Cristo, né, conviveu com Judas e, entretanto, Judas se perdeu, né? Então, eu acho que essa mensagem do grupo dos 12 é uma mensagem muito forte, né, para que a gente não tenha também sonhos de onipotência nos nossos relacionamentos. No pastorear nossas igrejas. Sim. Né? Bom, no próximo bloco a gente vai completar essa questão das pessoas difíceis e tratar de outra questão difícil. O que é pastorear uma igreja plantada no Centro Velho de São Paulo, que tem 153 anos. 153 anos de idade, né? Onde um monte de coisas muito diferentes daquilo que a gente entende como igreja acontece bem pertinho ali ao redor, né? Falar também dos projetos que a igreja tem, a Catedral Evangélica, para ser sal da terra e luz do mundo, não apenas em São Paulo, mas no Brasil. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje entrevistando o reverendo Valdinei Aparecido Ferreira, pastor da Catedral Evangélica de São Paulo. Já nós vamos falar da Catedral. E autor do livro Como Amar Pessoas Difíceis. E eu acabei de ver aqui no Facebook, a Ana Carolina postou uma frase que o pastor vai ter que comentar. Ela diz assim: não sou obrigada a conviver com pessoas tóxicas. Pessoas tóxicas. Amar, orar, não depende de ter que aceitar determinados tipos de comportamento ou de assuntos que podem nos destruir. E aí, reverendo? Acho que eu toquei um pouco nisso no bloco anterior, quando eu falei da questão do respeito próprio, né, e do amor próprio, e você sinalizar para a pessoa como você quer ser tratado e como você aceita ser tratado, né, e pôr limites para relacionamentos abusivos, né, que é o que acaba acontecendo quando você tem que lidar com pessoas tóxicas. Entretanto, né, o dizer eu não sou obrigado, de fato você não é obrigado, mas às vezes as circunstâncias da vida fazem com que você esbarre e conviva mesmo não querendo, né? Por exemplo, quem tem um chefe que é uma pessoa difícil, você não é obrigado, mas você provavelmente vai ter que pedir demissão do trabalho, né? Se você tem uma pessoa da família, se é pai, mãe, filho, alguém do convívio próximo, você não pode simplesmente dizer vou cortar relações. Poder você pode, mas isso também vai ter consequências emocionais e vai contribuir talvez para que você se torne uma pessoa difícil. E o que é uma pessoa tóxica? Essa é uma outra linguagem para falar de pessoas difíceis, né? São aquelas pessoas que envenenam a vida do outro, né? com sentimentos ruins, né? E pensamentos ruins, né? É quase que um correlato, né? Do que a gente está chamando de pessoas difíceis. Tá. Agora, reverendo, o senhor de vez em quando escreve no boletim da igreja mensagens que falam do inconsciente, da alma, do
dos abismos que existem na mente humana, no coração humano e tudo. O senhor é psicólogo? Não, eu não sou psicólogo. Me fascina muito esse tema da alma humana, da interioridade humana, porque eu acho que é a seara, né, onde o cristianismo tem a contribuição, e existe um empobrecimento no nosso tempo da vida interior. Há muita preocupação com o exterior, com o corpo, com a saúde no sentido físico, e o empobrecimento da vida interior. Minha preocupação em levantar essas questões da interioridade, chamando de alma humana, é por conta da ênfase que o cristianismo tem em se trabalhar o que nós somos, né, interiormente. E porque Deus leva em conta as nossas motivações, né? Deus vê o coração, né, expressão bíblica conhecida. Vamos ver o que o Zeca apurou quando foi a Crentolândia com essa temática. Vejam só. Como a gente faz para amar pessoas difíceis? Pessoas difíceis? Primeiramente, ela tem que entender que Jesus é o principal Senhor da vida dela, o amor dela. Quando ela entende este amor, ela vai compreender que ela ama pessoas mesmo com dificuldade, né? Superação, na verdade, né? Paciência, eu acho, né? Paciência, esse é o resultado para você conquistar alguém que seja difícil. Paciência. Olha, é uma situação difícil, mas eu acho que a paciência é o fundamental, né? Paciência para a pessoa atingir o quê? Você transparecendo a paciência, a calma, você acaba deixando a pessoa confiar um pouco mais em você. Então, acho que a paciência é a palavra-chave. A gente compreende ela, a gente tenta compreender ela para saber os defeitos, tentar mudar e compreendendo pelos pontos positivos que ela tem, no caso. A gente tenta, né? Aprende com Deus, né? Pede sabedoria, pede força para ele consegue. Eu penso que é assim. E aí? Tudo bem. Quer corrigir alguém? Não, acho que todas as respostas ali têm elementos importantes, né? Pedir sabedoria a Deus, enxergar coisas positivas que tem na vida da pessoa, paciência. Bom, reverendo, vamos pensar assim. Você tem alguém lá um parente seu, geralmente é o cunhado, né? Ou a sogra, né? Mas não necessariamente é uma sogra, o sogro. Alguém que é muito folgado. Muito folgado, sempre... ele nunca faz nada, ele sempre consegue que alguém faça o trabalho por ele e tal. É difícil lidar com gente assim e amar a pessoa desse jeito, não é? Ao velho ditado, né? Quase chavão, que Deus detesta o pecado e ama o pecador. A nossa missão é sinalizar o comportamento com o qual nós não concordamos e não aceitamos, mas demonstrar por meio de outras atitudes que aquela pessoa é amada. O problema é que nós reduzimos a pessoa àquele traço negativo do comportamento dela. Você contribui com ela sendo verdadeiro em amor, sinalizando claramente que aquela atitude, por exemplo, o folgado, né, você não vai aceitar aquilo, não vai colaborar, não vai alimentar aquilo. Entretanto, você não vai evitar outras possibilidades de contato com ela e de reconhecimento de coisas positivas que existam na vida dela. O problema, Heber, que eu acho que acontece com todos nós, é que isso dá trabalho, né? E a gente vai sempre tentando escapar desse tipo de confronto, né? Mas para uma vida saudável sua, não é? Dos seus relacionamentos, acho que isso precisa ser enfrentado com clareza. Vamos falar agora da catedral. Sim. Aliás, tem um livro muito bonito. O Rafael, traz o livro para mim lá da catedral. Foi publicado 3 anos atrás, né? Isso. Quando a Catedral Evangélica completou 150 anos. Exato. Conta um pouquinho a história da Catedral. Por que chama Catedral? A Catedral Evangélica é conhecida também como Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Ela é a segunda igreja presbiteriana fundada no Brasil, estabelecida no Brasil. A primeira foi estabelecida no Rio de Janeiro, 3 anos antes, 1862, e a nossa igreja em 1865, né? Era IPB, ou seja, Igreja Presbiteriana do Brasil, até 1903, quando houve a separação, né? Se tornou independente por várias questões,
dentre elas o debate que havia se o cristão poderia ou não ser maçom, e o grupo independente entendia que não. E havia também questões sobre a interferência das missões norte-americanas, né, dos missionários norte-americanos, e ela se tornou então a primeira igreja presbiteriana independente em São Paulo, né? Então, esse templo, na verdade, é o segundo templo, né? O anterior foi aqui bem perto, Estou querendo pegar uma foto dele na 24 aqui. de maio, e esse templo nosso foi adquirido, né, o terreno ali na região da Roosevelt, na década de 30, e ele foi construído no estilo de catedral, né, pegando principalmente o estilo gótico, né, mas lá também neogótico. Então, e na época, quando foi inaugurado, foi dado esse nome, fantasia de catedral evangélica. Deixa eu mostrar aqui. Essa é uma fotografia aqui do interior, né? Ela é em forma de cruz, né? É na forma de uma cruz, exato. Quantas pessoas cabem? Olha, a gente tem no culto das luzes, que é o mais frequentado, já chegamos a 1.200 pessoas, aproximadamente. Aos domingos, em torno de 700, 800 pessoas, né, que se assentam. Agora, reverendo, é uma igreja histórica, né, com enorme tradição, 153 anos de vida, deve ter muito cacique lá, entendeu? Olha, a nossa reunião de conselho demora, em média, 1 hora. Tá brincando? Às vezes um pouco menos, 45 minutos, às vezes 1h15, 1h30, quando há algum assunto muito difícil, né? Isso mostra um pouco do ambiente, né? A igreja já foi uma igreja, no passado, de famílias, né, tradicionais, mas com o próprio processo de mudança na estrutura familiar, na vida em São Paulo, isso hoje já não existe mais aquelas grandes famílias que normalmente numa dinâmica de igreja acabam tendo uma influência maior do que outras representações, né? Nós somos, além dos pastores, a equipe pastoral são 4 pastores, nós temos 15 presbíteros, né? Então é um processo decisório muito tranquilo, temos as comissões, essas comissões do Conselho trabalham os assuntos antecipadamente, é uma dinâmica de trabalho bem interessante. Tem aqui uma foto do reverendo Abival. O reverendo Abival está com quantos anos agora? Fará 79 anos agora, em abril. E ele é o pastor emérito da igreja, foi pastor por 37 anos. 37 anos, pois é. A época que eu passei pela primeira igreja, era ele o pastor da primeira igreja. E ele tem formação teológica no exterior, né? Sim. Extremamente respeitado, como doutor em teologia, etc. Como é substituir o reverendo Abival? Não é uma tarefa fácil, né? O conselho da igreja foi muito prudente, né, nesse processo. Eu primeiro trabalhei por 3 anos como pastor de jovens, pastor auxiliar, né, integrante da equipe. Depois, quando o reverendo Abival já estava mais perto da aposentadoria, o conselho me chamou e nós tivemos 2 anos de transição. Nesses 2 anos de transição, nós fomos alternando o púlpito, eu já tinha uma inserção na vida da igreja, nos processos da igreja, e isso facilitou bem. Então, foi uma transição construída com bastante tranquilidade, né? E acho que se não tivesse sido assim, a gente não teria tido êxito. Essa aqui são fotografias, né, do templo antigo, lá da rua 24 de maio, e especialmente agora você vai ver a fotografia de como é que eram os presbíteros, né, na época do surgimento da igreja. Todos sisudos até os ossos da alma. É pecado sorrir, reverendo? Nós somos uma igreja alegre. Uma das marcas da nossa igreja
é o acolhimento, né? Mas com órgão de a forma, toda a tradição litúrgica dá uma impressão assim, de muita sobriedade, né? Isso. Mas quem convive, e o testemunho que a gente tem, nós recebemos muitos visitantes todos os domingos, é que eles são acolhidos de uma forma muito fraternal e muito leve na igreja. Esse aqui é o templo onde nasceu a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Isso, esse é o da 24 de maio. 24 de maio, que não existe mais, né? Mas é o templo, é a primeira vez que eu vejo uma fotografia do templo original da Rua 24 de maio. Maravilha. Muito bonito o livro. Agora, reverendo, como é pastorear uma igreja, uma catedral? Tem sino lá? Tem sino, né? Não, nós não temos. Mas era um carrilhão, que é uma gravação, né? Não toca? Não toca. Não tem utilizado. Mas poderia ter, porque o porte para isso tem, né? Como é pastorear uma igreja dessas inserida num contexto? Eu me lembro que há bem pouco tempo ainda havia ali várias boates para o pessoal LGBT, e era também um reduto de venda de entorpecente, ali mais um pouquinho para cima na praça, e também de prostituição. Difícil. Isso tem mudado, né? Aquela região está passando por um processo com a reforma da Praça Roosevelt. Tem muitos empreendimentos novos lançados ali. A área residencial está muito forte. Agora foi recomeçada, agora mesmo esse mês, a reconstrução do Teatro Cultura Artística, que vai melhorar muito. Uma das casas noturnas que ficava ali na esquina foi demolida já por ocasião da reforma da Praça Roosevelt. Então, o aspecto está melhorando muito. Agora, ali tem uma população chamada LGBT, há uma circulação grande de pessoas, né, nessa linha. E é um desafio muito grande, né, testemunhar o Evangelho nesse local. Desde que eu comecei a trabalhar com a igreja, uma coisa que eu tenho em mente é a importância de que a igreja seja uma igreja reformada e contemporânea. Então, nós tentamos equilibrar esse lado do tradicional. Quem vai à catedral vai porque gosta de tradição, né? Mas sempre havia aquela questão, mas será que eles têm alguma modernidade? Será que essa tradição tem futuro? Então, todo o nosso empenho, e a capa do livro eu disse que era uma capa de boletim, vem de planejar mensagens que sejam contemporâneas, que falem as necessidades das pessoas, que tratem dos desafios dos dias atuais e que apresentem o Evangelho de Jesus que faça sentido para essas pessoas, né? Nós passamos hoje por um processo de renovação grande. O maior grupo da igreja é o grupo na faixa etária de 30 a 45 anos hoje. E uma excelente notícia que eu recebi há poucos dias é que nós vamos precisar de mais salas para o departamento infantil, porque a gente não comporta mais o número de crianças, né? Isso é muito animador, né? Perceber que a igreja é procurada por conta da relevância da mensagem e que a gente não tem que ser moderno ou tradicional, né? É possível comunicar a tradição do Evangelho com modernidade. Agora, a palavra do Evangelho é uma palavra que se choca em muitos aspectos com aquilo que a cultura de hoje espera. De hoje e de sempre espera, né? E hoje há uma pressão muito grande pela tal da inclusão, então se aceitar tudo, porque tudo é válido. Como que vocês lidam com isso? Então, eu tive no ano passado um testemunho muito interessante. Uma pessoa que mora nas imediações ali, que já no passado procurou a igreja, procurou aconselhamento na igreja para lidar com questões de homossexualidade. Outro dia, andando na rua, essa pessoa me chamou, pastor, né? Eu olhei, aí ele veio na minha direção e eu disse, olha, não tenho visto você mais na igreja. Eu falei, não, eu continuo indo, mas também acompanho pela internet os cultos. Mas o depoimento dele foi o seguinte, ele disse, eu quero dar os parabéns para vocês, porque vocês são uma igreja que não ficam falando contra gays ou a favor de gays. Vocês pregam o Evangelho e deixam espaço para que
a gente tome a decisão e o Evangelho trabalhe na nossa vida. Isso me deixou muito feliz, Heber, porque eu tenho brincado às vezes com os alunos que talvez nós sintamos saudades, né, do tempo em que as igrejas se dividiam entre calvinistas e arminianas, históricas ou pentecostais, né? Porque parece que hoje há igrejas a favor de gays e contra gays, né? E se perde a centralidade do Evangelho. Então, nós estamos numa região central, de uma população de mentalidade pluralista, de uma cultura relativista, e nós precisamos tratar isso apresentando o Evangelho de Cristo e confiar no poder do Espírito Santo para a transformação da vida das pessoas. Diferenciando, né, o Evangelho é Deus agindo, reconciliando as pessoas com Ele e mudando a partir do coração as pessoas. Diferenciar isso de relativismo, que é um extremo, e de moralismo, que é outro, que é a comunidade tentando, por meio da coerção, da pressão social, moldar externamente um comportamento cristão. O cristianismo nasceu no Império Romano, avançou no Império Romano, num ambiente extremamente promíscuo e não é o centro das epístolas e nem do Evangelho o enfrentamento dessa questão. E os projetos da igreja para a transformação da vida, tanto da cidade quanto do país? Então, nós temos duas fundações, agora teremos a terceira fundação, que são fundações que atuam em projetos. Por exemplo, nós temos uma parceria com a Associação Cristã de Moços, na qual são atendidas 130 crianças que almoçam na igreja, são crianças das escolas públicas, almoçam, têm reforço escolar, educação cristã, praticam as atividades na ACM, e um outro projeto que é uma escola de música que estudam adolescentes carentes da região central, cerca de 200 adolescentes estudam e tocam na orquestra hoje. E, além disso, nós levantamos no dia 31, por ocasião dos 500 anos da Reforma, a necessidade de uma reforma profunda no Brasil, a começar de uma reforma das regras políticas do país. Não é? É um movimento apartidário, né? Um movimento que se pauta por aquele princípio reformado que a igreja precisa ser a consciência da nação. E voz profética? Como testemunho profético, né? A ideia é que nós levantemos a bandeira daqueles pontos que precisam ser corrigidos na vida nacional para que haja progresso e bem-estar, mas fazendo isso num espírito de reconciliação, né? Não de polarização. O Brasil está muito machucado, dividido, muito ódio, muito conflito, e o papel da igreja profético é se colocar não como parte dessa disputa, mas chamando as pessoas para aquilo que é maior do que o partido, a ideologia, que é a condição de cidadão, a condição de brasileiro e, no nosso caso, a condição de cristãos. E uma das coisas que eu acho muito perigosas é uma desilusão que vai nos levar a agir de maneira irresponsável na hora de nos manifestar na urna, né? Então, precisamos orar e trabalhar apartidariamente, e essa talvez é a questão mais complicada, né? Eu vejo na minha posição como pastor e a posição institucional da igreja que não contribui em nada para a democracia, nem para a vida cristã, para a vida da igreja, assumir um partido, né, a defesa de A ou B, mas divulgar critérios, né, lembrar as pessoas, né, que elas são responsáveis pelas escolhas que elas fazem, que elas precisam examinar as razões pelas quais elas estão escolhendo essa ou aquela pessoa. Isso é missão da igreja, né? Acho que essa preocupação é importante. Eu lembro muito da história que do Bonhoeffer, o teólogo alemão, que morreu no nazismo, quando Hitler reuniu os pastores e disse que eles teriam toda a liberdade para cuidar das almas das pessoas na igreja, né? E Bonhoeffer se levantou e disse que ele se preocupava com a alma da nação. A nossa ideia em levantar um movimento
Reforma Brasil, o movimento Reforma Brasil, é a preocupação com a alma da nação, né? Ou seja, essa alma que hoje está polarizada, que as pessoas não conseguem mais conversar, não conseguem ouvir argumentos e espalham as tais fake news, não é? Por todos os meios, sem discernimento, sem prudência. E acho que a igreja precisa ser um elemento de bom senso nessa hora. Muito bem. Nós conversamos com o reverendo Valdinei Aparecido Ferreira, pastor titular da Catedral Evangélica, a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. Se você quiser conversar com ele, ou se aconselhar, ou saber mais a respeito tanto da igreja quanto do livro Como Amar Pessoas Difíceis, né? O contato dele está publicado no facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver o resultado da enquete? Em geral, você evita as pessoas difíceis que convivem com você? Opa! Agora eu gostei! 73% disseram que sim, assumiram que fazem o que não deviam, né? Não deviam, mas a grande verdade é essa, a gente tenta evitar. E o livro do reverendo Valdinei vai ajudar a gente a se corrigir nisso, porque Jesus não evitaria as pessoas difíceis, assim como o bom samaritano não evitou o problema difícil que ele enfrentou no caminho lá, né? Reverendo, muito obrigado pela presença do senhor. Deus abençoe. A gente se encontra no próximo Vejam Só.